Amados, vamos lá para o nosso segundo dia. Ontem nós vimos as últimas 7 palavras de Jesus. Sétimas frases. Ontem. Hoje tivemos um Vale a Pena Ver de novo. Deus quer falar com a gente, amém? Deus está usando os pregadores aqui para falar. Hoje nós vamos ler o mesmo capítulo, um pouquinho para frente só. Pega a sua Bíblia aí. Você que está em casa também nos assistindo. Pode ser hoje, né, ou outro dia, não importa. Para você que está nos ouvindo, é ao vivo, né? Cheira a sua Bíblia com gosto agora. Um beijo gostoso. É a palavra do Senhor. Nós vamos ler hoje um momento da história muito emocionante. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 23. Lucas 23. Nós vamos começar no verso 53. Lucas 23, verso 53. Após a crucifixão, o Senhor está morto ali, está chegando o sábado. Então pedem o corpo de Cristo e nós vamos ler o verso 53. Diz assim: então, descendo, envolveu-o no lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. E em seguida foram para casa, prepararam perfumes, especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Capítulo 24, verso 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Vamos parar aí, porque o resto é amanhã, né? Amanhã nós vamos falar sobre a ressurreição. Hoje eu quero falar de um dia sem Jesus. Como que é um dia sem Jesus? Sabe, foi um dia bem diferente, né? E não é só um dia, né? Na verdade, foi um dia sem Jesus ali, o sábado, mas na verdade as pessoas que estavam envolvidas neste momento acreditavam que seria uma eternidade sem Jesus. Eles não tinham entendido que Jesus ressuscitaria. As mulheres prepararam aromas, bálsamos, para colocar em Cristo lá no sepulcro. Ninguém estava planejando encontrá-lo ressuscitado. Foi um dia de tristeza profunda. Um dia de muito diferente de tudo que eles viveram nos últimos 3 anos, caminhando com Cristo, curando pessoas. E hoje eu resolvi, para celebrar esse dia diferente, eu resolvi vir diferente hoje. Hoje eu vim com uma gravata especial, para ver o que vocês iam achar. Assim. Eu perguntei para uma pessoa, você achou bonito? E ela falou o quê? Diferente. Diferente é um feio com educação, né? Com amor. A pessoa ama, né? Não vai falar, você está horrível. Vai falar, está diferente. Mas, gente, eu até fiquei com vergonha de vir, porque eu nunca usei gravata borboleta. Eu sei que tem uns caras charmosos aqui, tipo o Hugo, né? Que é um gentleman. Acho que o Samir, não sei se já vi também de gravata borboleta. Teu pai? Foi. Parece o pai e o filho, né? Cassiano, uma inspiração. Mas um dia diferente, quando você bota uma roupa diferente, come um lanche diferente, sai com amigos diferentes, é uma coisa. Agora você imaginar um dia onde o próprio Deus está morto. Como seria esse dia? A gente está tão distante desse dia que isso não cabe na nossa mente. Vamos então tentar ver com os olhos humanos, não com olhos tão espirituais, porque isso não cabe na nossa mente. Vamos pensar nessas mulheres aqui. Pensa comigo aqui. Olha como elas estavam ansiosas. Elas viram o corpo sendo descido do madeiro, viram como o corpo foi coberto no linho, no lençol, como foi colocado na rocha. Elas seguiram as pessoas para ver aonde ele era colocado. E eles viram que foi num buraco na rocha, que ninguém foi sepultado. E olha só o que acontece no verso 55. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro, como o corpo fora colocado nele. E em seguida
foram preparar em casa, foram para casa preparar perfumes. Não estava pronto, sabe? Agora pensa, as mulheres acompanharam Jesus desde a Galileia, viram ele curar, viram ele salvar, amaram Jesus, foram curadas e restauradas por ele, agora viram ele morrer, acompanharam até o sepulcro, e agora pensa elas em casa, fazendo esse perfume lá, sentadas assim, quem sabe, em uma roda, pegando os aromas, misturando com óleo, eu não sei como é que faz esses perfumes, mas elas estavam preparando. Consegue imaginar essa conversa, como é que ela foi? Um dia sem Jesus. A perspectiva de não ter mais Jesus na sua vida. Pensa comigo, como seria você, a partir de amanhã, assim, amanhã, Jesus não falar mais com você. Quem sabe uma amnésia, você não lembrar mais que Jesus existe. Não se recordar dele. Isso aconteceu com uma pessoa que eu gosto muito. A minha avó, ela morreu com 24 anos ano passado, faleceu. Só que, bom, 24 não, né? É uma avó muito jovem. O que eu estou dizendo aqui? Com 94 anos. É que virou na minha cabeça o número aqui, pode ser um 2, mas eram 9. 94 anos. Até compartilhei com alguns, num culto aqui também, que ela não orava mais, não lia a Bíblia, porque ela foi ficando na cama, e ela é surda, e ela estava enxergando mal também, e aí ela não conseguia mais ler a Bíblia, porque minha avó lia a Bíblia todo dia, e ela ficava lendo e sorrindo, sabe? Ela cantava uns hinos, acho que eu puxei para minha avó, porque minha avó não escuta, e ela canta tudo errado, acho que eu puxei isso dela, mas eu tenho aqui 10 para me ajudar aqui, né? Tem o coral, e um dia eu falei, vó, e ela lê os lábios da gente, vamos orar? Ela olhou para mim assim, nem sei quem é você, muito menos o que é orar, né? Aí minha mãe pegou a mãozinha dela, botou a mãozinha dela assim, ó. Sempre que eu orei com a minha avó, quem orava era ela. Nunca eu orava, porque se você ora, ela fecha o olho e não vê o que está falando. Então, quando orava com ela que orava e a gente escutava. Sempre foi assim. E eu pensei, como é que eu vou fazer agora? Ela nem sabe mais orar. Então, a gente juntou as mãozinhas dela, eu ungi ela com óleo, e falei que ia pedir, eu vou pedir para Deus curar a senhora, cuidar da senhora. E olhando para ela, eu fechava o olho assim, mas deixei uma frestinha, sabe? Para ver se ela estava me olhando ainda. E eu comecei a orar, falei, Deus, minha avó está aqui, sabe? Naquele momento, amados, eu fiquei imaginando como é uma pessoa que buscou a Deus a vida inteira, que desejou a volta de Cristo, não lembrar de Jesus mais. Ainda assim, acho melhor do que você lembrar de tudo e não poder falar com Ele. Foi o caso das mulheres. Elas não tinham como, ele estava no sepulcro, ele estava lá envolto no linho, a pessoa que elas mais amavam, tinha dado a vida por elas, e elas não podiam mais falar com ele. Sabe, amados, uma esperança muito grande que foi derrubada, elas viram pão surgindo, num lugar onde a fome é tremenda, onde falta trigo, onde os inimigos tomavam e queimavam as roças, agora havia um homem que fazia pão do nada. Um homem que pegou o irmão delas, que estava morto, e falou, sai, e Lázaro sai, eu quero esse na minha vida, eu não posso mais viver sem ele, então essa esperança é rompida, e Jesus agora está lá colocado no lugar fundo, com a pedra colocada, e elas estão fazendo aromas, não sei como é que faz, é tipo, estou numa panela aqui, né, não sei se era assim, e Maria, Madalena, quem sabe, olha para Maria, mãe de Jesus. Essa talvez é a que mais sofreu, porque além de ser o Deus dela, era o filho dela. Ela perdeu 2, né? E a Maria Madalena olha para Maria já com os olhos fundos e fala, irmã, vamos amanhã cedinho lá visitar o sepulcro? Vamos dar uma olhadinha. Já pensou você olhar para Deus, tocar em Deus e não poder receber nada dele, amor, graça, nada,
um Deus que está estático. Infelizmente, muitos cristãos acreditam no Deus pós-cruz. Inclusive tem lugares que você chega e o Deus está pendurado na cruz. Já viram isso? Jesus na cruz, em crucifixos. Nós temos uma cruz aqui, lembrando o sacrifício de Cristo, mas você vê que não tem Jesus aqui. Porque o nosso Deus não está morto, amém? Ele não está lá. A cruz é uma lembrança do que ele passou, mas ele vive. Ele é maravilhoso, ele está no meio de nós. Só que não estava no meio delas. Elas estavam realmente sós. Eu não consigo imaginar o que é esse vazio. A eternidade não será capaz de nos fazer entender como que a divindade se separou. A Trindade, que é um só Deus, agora estava morta. Como isso? Voltando para minha avó, eu lembro que eu comecei a orar com ela, e ela me olhando assim, ela começou a repetir comigo, né? As minhas palavras, eu falando bem devagarzinho: Deus, abençoa a minha avó, cuida dela, prepara uma casa para ela nas mansões celestes. De repente ela fechou o olho. Eu falei, agora acabou, né? Como é que ela vai fazer? E eu aqui, ó, com o olho fechado, eu estou aberto. E ela começou a falar. Ela, não sei quem já viu assim, a pessoa que ora assim. Tipo, já viram já? Minha avó era assim. E ela ficou ali. Aí eu terminei a oração, amém, feliz sábado, aí todo mundo se abraçou, já tinha ungido, e ela ali. Falei, deixa ela orar, e daqui a pouquinho a gente dá um abraço nela, porque não dá para você abraçar a pessoa que está orando, né? Feliz sábado, você está orando ali. A gente ficou olhando para ela. E, amados, ela colocou um sorriso no rosto e ficou ali orando. De repente, ela lembrou de Jesus. E passou 1h30 orando. Chorava. Ela pegou a Bíblia que estava ali na meditação, agarrou aqui e orava e chorava. Uma lembrança que estava morta lá na sua mente, de muita idade. E ela se lembrou. Naquele dia, as mulheres pegaram os aromas e a Bíblia fala que elas descansaram segundo o mandamento, guardaram o sábado, após a morte de Cristo. Isso deixa muito cristão confuso, porque muitos achavam que depois da cruz você não precisava fazer mais nada, não precisava obedecer mais nada da Bíblia. E elas, com o filho, com um amigo, com Deus lá na tumba, elas permaneceram obedecendo. E olha que lindo, gente, olha que lindo. Elas choravam e obedeciam. Eu pegava esse sábado assim e falei, eu não quero, hoje eu vou, não quero. Mas mesmo, gente, que obediência tremenda, mesmo Deus estando morto, elas ainda permaneciam obedecendo. Uma fé que ultrapassa os próprios olhos, o próprio coração. E quando o dia amanheceu, na verdade quando o dia anoiteceu, né? Na alta madrugada, elas entregaram o dia para o Senhor, o sábado, e ao iniciar o domingo, ainda alta noite, elas foram lá no sepulcro, porque elas queriam se encontrar com Jesus. Elas queriam vê-lo, mesmo pensando em receber nada dele, nada. Que perspectiva de vida, né? Vai lá. Imagine você ir para o seu quarto orar e pensar que ninguém está te ouvindo. Você ter um problema sério que é entregar para alguém, mas não tem. Você fica ali sozinho, chorando no quarto, e as mesmas pessoas que talvez tenham um Deus pendurado na cruz, ou um Deus morto no sepulcro, tem muita gente que ora e imagina que Deus não existe. Está sofrendo, está sozinho. E tem gente que se afastou de Deus, está vivendo uma vida paralela, como se Jesus ainda estivesse lá deitado. É a vida mais triste do mundo, é você viver como se Deus não existisse. Como se Deus tivesse morrido. É um silêncio ensurdecedor. Dói, sabe? Para tentar entender isso, eu fiquei pensando ontem de madrugada sobre isso. E eu quero falar uma coisa que eu pensei na minha cabeça. Quero dividir um sofrimento meu. Sabe que pastor sofre muito, né? Pastor é um bicho que sofre. Eu sofro todo dia. Eu queria que fosse mais fácil, sabe? O Paulo, meu discípulo lá de Goiânia, me ligou ontem,
sexta-feira, ele foi visitar uma família que estava voltando para a igreja, estava vindo para a igreja, na verdade, nunca foram batizados, e ele conversando, que passou o dia visitando, as férias dele, ele fez muita visita, e foi na casa de um, pôr do sol no outro, orou pelo outro, curou o outro, e ele falou, pastor, foi uma semana inteira de férias, só abençoando as pessoas, e ele falou assim, aí eu pensei, a vida do pastor é assim, eu queria ser igual a ele, que privilégio dele, só bênção. Eu falei, quem dera, quem dera. Aí eu falei para ele assim, e deu tudo certo então? A pessoa que você visitou vai entregar a vida para Jesus? Eu falei, não, é por isso que estou te ligando, para você me dar uma ajuda, porque ela está lá pestanejando. Eu falei, é isso aí minha vida. A gente vai, anda 30 quilômetros, come com a pessoa, chora com ela, abraça, fala, vamos para Jesus? Ah, eu vou ver porque eu tenho que resolver um negócio. A gente volta para casa sofrendo, porque a pessoa vai continuar vivendo como se Cristo não existisse. Eu tentei imaginar uma coisa ontem de madrugada. Olha a minha imaginação. Eu sonhei essa noite que estava rolando a perseguição, sabe? Um sonho bem louco. Mas não concentra no sonho. O negócio é quando eu acordei. O pessoal queria me matar. Aí eu tirei do meu bolso assim, 2 palitinhos de sushi, sabe como é que chama? Hashi. E comecei a lutar com o pessoal. Foi maluco. E eu enfiei assim o hashi no pescoço do camarada, assim, ele morreu assim, sabe? Aí eu falei, sai daqui. Aí ele caiu morto. Aí eu olhei pro lado, tava um professor de teologia meu, olha que sonho louco, né? E ele falou assim, Vinícius, como é que você faz isso? Eu pensei que você era um cara da paz. Eu falei, fiz em nome de Jesus. E essa noite eu matei uma galera assim, sabe? E aí aconteceu, no fim da noite, acabou aquela perseguição, meu professor sentou comigo, e ele falou, olha, agora as coisas se acalmaram, mas você não pode ser pastor mais, como é que você vai pregar agora? Todo mundo vê que nas tuas mãos tem sangue, que você não tem como você pregar mais. E aí eu fui mandado embora, sabe? Eu e meus palitinhos de sushi, de hashi. Fui embora triste, aí eu acordei, né? Falei, nossa, que sonho terrível. Sabe, eu sentia aquelas mortes assim. Aí eu fiquei pensando, como seria por um dia, eu não ser mais o pastor de vocês, um dia. Eu já senti isso várias vezes. É um vazio assim, sabe? Ao mesmo tempo que dá um alívio assim, dá um alívio na hora, que fala assim, não é mais. Aí dá um alívio porque sai todo aquele peso, sabe? Aquele irmão que precisa do emprego, a outra que está com o filho doente, a outra que está com o pai no hospital, um casal que está querendo se separar, um outro que foi para as drogas, um que quer batizar mas não quer, outro que a gente está clamando e não... Sabe, são muitas coisas. Eu tenho 920 ovelhas. Quando você pensa que não é mais o pastor, sai um peso muito grande, você fica assim, nossa, mas de repente vem um vazio, uma tristeza. E ontem, de madrugada, na minha cama, eu chorei, pensando assim, que esse dia vai chegar, né? Qualquer hora dessa chega, né? Ou pela morte, ou pela transferência. E é um vazio muito... Eu experimentei essa noite um vazio. De não estar aqui, clamando pela sua vida. Eu senti esse vazio ontem. Aí eu pensei, que vaziozinho pequeno esse comparado com o vazio de Maria. Porque eu sei que mesmo não sendo um dia o pastor de vocês, eu vou estar vivo e o nosso amor permanecerá por muitos anos, até a eternidade. Mas Maria não tinha mais seu pastor. Maria chegou com os aromas, ainda estava escuro, ela nem viu a porta que estava aberta, ela só chorou ali, naquele caminho, naquela via tão dolorosa, pensando que ela não tinha mais aquele que a amava, aquele que perdoou ela de tudo que ela fez, que disse assim, olha, eu também não te condeno, filha, vai e não peques mais. Todos te condenaram, mas eu não. E ele então pegou ela nos braços, mas agora o vazio estava ali. Ela não tinha mais o seu pastor, não tinha mais o seu amigo, não tinha mais o pão da vida,
não tinha mais a água que jorra para a eternidade. Um dia silencioso. Mas a notícia boa, sabe qual que é? Que essa noite foi só um pesadelo. A gente acordou hoje num sábado maravilhoso, porque Jesus está vivo. Ele está cuidando de nós. Se ele fica no sepulcro, ele está colocado de lado lá no sepulcro. O convite hoje para nós é tirarmos Cristo da tumba, é deixar ele sair e reinar na nossa vida, ser o primeiro e o único em todas as coisas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto de oliveira minta e não haja ovelha nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Ele faz os meus pés como da corça. Ele é o primeiro na minha vida. Tudo pode mudar, muitas coisas podem acontecer, mas lá está o Senhor. O Senhor está diante de nós agora, convidando a gente para estar ao lado dele. Nós vamos ter uma música agora, antes do louvor, uma música especial para nossa batizanda. Essa música, Osana, foi escolhida pelo quarteto que vai cantar agora. É uma mensagem para você. Muitas coisas vão querer tomar o lugar de Cristo, mas Ele seja o primeiro na sua vida. Enquanto o quarteto canta, pode vir aqui o quarteto. Eu queria pedir para você que está me ouvindo em casa aqui, eu estou vendo algumas pessoas nos visitando, pessoas que eu amo demais. Estou muito feliz de ver a tia aqui hoje, Albertina. Te amo, sabia? Saudade também da Fabiana, até porque eu não via. E eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão nos visitando, estão nos Vale da Decisão. Eu quero pedir que você escute essa canção, junto com ela. Porque não é só para ela essa música, é para nós. Para nós que passamos 2 anos fechados em casa, numa pandemia, agora Jesus fala, deixa eu ser o primeiro, para transformar o seu silêncio, a sua dor, o seu medo, o seu vazio em festa. E aí após a música nós vamos então ter o batismo da Rosana. Vamos ouvir. Se você quer entregar o coração a Jesus, se você quer deixá-lo viver dentro de você, na sua vida, faça uma oração, faça uma entrega aí. É a sua hora com Deus. Conversa com Ele. Nossas formigas aqui, ó. Coloca aí para nós. Marlina, que bom, né? Amados, talvez alguém possa dizer agora assim, Rosana, eu sei o que é esse vazio. Estar sem Deus, amados, não tem como, sabe, viver. Eu não sei o que é ver sem Jesus. Um pesadelo desse ninguém quer ter, né? Você ser transformado assim, uma pessoa horrível. Mas depois da tempestade vem a bonança. E a gente acorda do pesadelo e lembra que Cristo está vivo. Ele apaga tudo para trás. Eu vou batizar você. Eu já queria pedir para o Ministério do Louvor já ficar posicionado aqui, que assim que a gente tiver aquelas palmas gostosas do batismo, já vamos quase começar. Só vou ter uma palavrinha antes. Fiquem ligados aí. Sabe, o testemunho da Rosana me inspirou muito, sabe, Rosana? Porque eu orei muito por você. Fiquei pensando assim que quanto Jesus deve ter batalhado por você. E todas as vezes que eu conversava com você e voltava para casa, eu ia ler a Bíblia e via que como que as nossas histórias, as histórias da gente, a história de cada um aqui é tão parecida com as histórias da Bíblia. E você hoje representa uma discípula que se sentiu sozinha, que deixou Deus morrer no coração por um tempo, mas que quando chegou no sepulcro, encontrou ela vazia, porque Ele já estava vivo já. E aqui o Senhor está hoje te aceitando, te recebendo, né? E a igreja está junto. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje
assistindo aqui, ou em casa também, que quer acabar com esse buraco no coração, quer acabar com a morte que está dentro de você, e quer receber a vida de Cristo Jesus, eu queria convidar você, após o batismo dela, eu queria fazer uma oração por vocês. O batismo dela é um empurrãozinho para você, porque olha, aqui está um caso impossível, amados. O ano passado, Rosana, eu peguei a sua ficha de batismo que eu tinha lá. Eu coloquei ali, eu estava de joelhos, no sofá de casa, e clamei por você, e eu rasguei aquela ficha e falei assim: eu nunca mais vou ver Rosana. A gente pensou que não ia ver mais, né? Eu nunca mais vou ver ela. Ela mandou uma mensagem para mim uma madrugada antes, falou assim: pastor, obrigado por tudo, ore por mim, mas eu fui embora. Eu nunca mais vou ver o senhor, mas ore para que a gente se encontre no céu. E ali eu rasguei, coloquei no lixo, falei: Senhor, está nas suas mãos. Aí eu estava de férias, em janeiro. Ela falou: pastor, não conta para ninguém, mas eu estou voltando. E se eu voltar, o senhor me batiza? Eu falei: se tivesse na rodoviária um tanque batismal, batizava. Porque esse é um anseio, sabe? Deus quer isso, amado, Ele quer resolver. É a gente que fica falando assim: mais. Ele simplesmente abre a tumba e sai, e o universo inteiro fica pasmo, porque Deus está vivo. A mulher que ainda chora do lado de fora do sepulcro fica assim: aonde colocaram o meu Senhor? Ela não entende que nada pode impedir o poder de Deus de nos dar a vida. Ele venceu a morte, amém? E Ele venceu na sua vida. Nós estamos hoje aqui para celebrar isso. Amado Senhor, que festa maravilhosa aqui na Tua casa, celebrarmos a vida, o Teu perdão, a Tua graça. Nada, Senhor, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, ninguém pode nos separar do Teu amor, Senhor. Nem aquela tumba onde o Senhor foi colocado pode nos separar, porque o Senhor venceu a morte. Por amor a nós, o Senhor rompeu com o silêncio, rompeu com o vazio. Obrigado, meu Pai. E hoje, para celebrar essa salvação na vida da Rosana, Senhor, estamos aqui reunidos. Ela quer confessar todos os seus pecados e ser lavada no sangue de Jesus Cristo, começar uma nova vida. Por isso, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida com letras de ouro que ninguém pode apagar. Para cumprir esta palavra, Senhor, com a autoridade que o Senhor me deu como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.